Rui, tem uma pergunta aqui, vou aproveitar, do Luiz Cláudio. Ele diz: Rui, no geral, o povo quer uma mudança grande do sistema atual, mesmo sem saber, coloca aqui o Luiz Cláudio. Eu endosso essa pergunta dele, encaixando aqui talvez uma análise desse sistema capitalista que está deteriorado, e essas situações políticas também é resultado dessa deterioração do sistema capitalista. Você concorda? Concordo absolutamente. É exatamente isso que está acontecendo. O capitalismo está em crise, é uma crise crônica, né? A crise econômica, a crise capitalista é uma crise histórica, ela é um fenômeno de outras características, né? Mas que influi sobre a crise atual. A crise atual é uma crise crônica, desde 2008, veja que nós estamos em 2021, são 13 anos, não houve uma recuperação palpável da economia mundial. Isso daí levou mais ainda, né? O que precedeu a crise de 2008 foi uma duríssima política neoliberal que destruiu uma boa parte da economia mundial. Então você tem um longo período de destruição da economia. Quando eu digo destruição da economia, eu estou falando de fechamento de fábricas, de fechamento de eliminação de postos de trabalho, coisas dessa natureza, né? O Brasil, por exemplo, perdeu coisa de 30% do seu parque industrial nesse período. É uma destruição econômica, efetivamente. Então, quer dizer, depois da destruição econômica, vem o período de crise econômica crônica. Isso daí é o que está na base do crescimento da extrema-direita, né? O fato de que a classe operária mundial, né, ela está semi-paralisada pela própria política de destruição econômica e tudo mais, facilita que a extrema-direita cresça, né, em lugar da esquerda. Essa é uma coisa natural. A esquerda proletária, os sindicatos, ou a esquerda, que mesmo não sendo proletária, é relativamente ligada à classe operária, enfrenta uma série de dificuldades. Então, isso aí é um outro fato que nós temos aí. Agora, o que acontece no fundamental? A direita, ela se coloca como eu sou contra tudo isso que está aí, que é uma desgraça mesmo. Né? Por exemplo, muita gente não entende, mas o Trump, por exemplo, ele teve uma política de criação de empregos fazendo um apelo à classe operária desempregada dos Estados Unidos, a classe operária industrial. Enquanto que os outros, né, os ditos democratas norte-americanos, eles têm uma política de verdadeira liquidação econômica. Isso aí acontece em todos os lugares. Então, ao aparecer como sendo antissistema contra tudo isso daí, que é uma desgraça e tudo mais, a direita, num certo sentido, vai ocupando o papel que deveria ser da esquerda, que a esquerda deveria ser antissistema, enquanto que a esquerda, cada vez mais, se inclina à direita, né? Apoiando, inclusive, elementos de direita. Por exemplo, não é que eles apoiam elementos democratas. O Macron, na França, é uma personagem ambígua, assim, pela sua história. Do ponto de vista prático, ele é um homem de direita, ele é um homem dos banqueiros e tudo mais. Mas ele é oriundo do Partido Socialista, então ele é uma figura confusa e tudo mais. Mas a Merkel, nos Estados Unidos, na Alemanha, a Merkel é do Partido Conservador, né? Ela é uma figura do Partido Conservador, da direita tradicional alemã. Então, quer dizer, ao apoiar todas essas figuras, a esquerda está, como é que se diz, está se agarrando aí a um abraço de afogados, né? A esquerda está se abraçando aí com o setor que está se afogando. No final das contas, é óbvio, se a extrema-direita crescer muito, e ela tende a crescer, né, essas manobras e tudo mais que tem aí nos Estados Unidos, o negócio do fechamento da conta do Trump, impeachment do Trump, impeachment pós presidência e tal, tudo isso daí
dificulta um pouco a vida da extrema-direita. Mas, no final das contas, se a extrema-direita crescer muito, e é uma tendência mundial, na ausência de uma luta política decidida, a burguesia vai acabar se abraçando, vai acabar adotando, né, a extrema-direita como sendo a sua força principal. Por isso também que a Frente Ampla é uma política equivocada. A Frente Ampla, ela não é uma muralha contra a extrema-direita, porque os integrantes da Frente Ampla, da direita, da burguesia, eles são, potencialmente, eles são pró-extrema-direita, né? O pessoal, veja no Brasil que nós chegamos numa situação grotesca, o pessoal apoia o Dória, mas o Dória, o pessoal se esqueceu que o Dória foi eleito governador com o título de Bolsodória, que ele apoiou entusiasticamente o Bolsonaro para o governo. Quer dizer, na hora H, essa gente vai apoiar a extrema-direita. Então, a aliança com eles é uma aliança que não tem futuro, não pode dar certo, né? Esse é o problema que está sendo colocado, nós temos colocado insistentemente, mas a esquerda, no desespero de causa, que eu acho que é um desespero de causa, se abraça aí com o Dória, né? E sem falar que o Dória também é quase um Bolsonaro, né? Se é que ele não é pior que o Bolsonaro. A gente não teve oportunidade ainda de ver o homem desabrochar completamente, né?